Olá, galera, boa tarde! Começa aqui mais uma live e hoje uma live muito esperada mesmo. Nós vamos falar sobre formalização. Nós usamos um termo mais forte, né? Legalização, para a gente poder buscar aí quais são os pós e contras e como fazer quando você, né? Estiver trabalhando aí com velas, a história crescer e como virar empresa. Então a gente já está pensando lá na frente. Oiê, oiê! Olá, Alê! Olá, todo mundo aí, Lu! Vai entrando. Começa agora uma live para a gente falar sobre formalização no mundo das velas aromáticas, tá? Artesanais aromáticas. E a gente vai receber uma convidada muito especial, e Ana Luísa, né? Ontem eu falei Maria Luísa, não, é Ana Luísa. Hoje eu conheci ela, a gente já bateu um papo. Ela já está aí esperando e nós vamos falar um pouco, vocês vão perguntar sobre o mundo das velas e a gente vai falar exatamente sobre como e para que, como ter um MEI, para que serve, como que ele acontece. Olá, Tereza! Olá, Marquito! Tô chegando, tá todo mundo entrando. Obrigado aí pelo carinho de vocês. Essas lives da tarde estão pra gente tirar dúvidas, pra gente falar sobre o que tá acontecendo de noite no nossa maratona Iluminando Vidas. Então tá aí a Camila da Chloe também. Vamos lá, todo mundo tirar dúvidas hoje, tá? Então deixa eu ver se ela já entrou. Lana, qual que é o Insta dela mesmo? Ana Luísa. Luísa Santana 4839? Isso. Convidar. Vocês conhecerem, perguntar um pouco, né? O que ela faz, pra gente saber tudo que ela tem aí para dividir com a gente e dividir com vocês. Olá! Oi. Boa Olá, tarde! boa tarde, Peter. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Viu? Uma alegria para o Sebrae poder participar das suas lives aí tão concorridas e poder tirar dúvidas, se for o caso, aprender também, né, com o pessoal que é empreendedor aí dessa categoria. Ana Luísa, primeiro se apresenta para a gente, por favor, para o pessoal te conhecer. Você é do Sebrae, você é advogada, né? Claro, isso, gente. Eu sou advogada, trabalho numa unidade do Sebrae, mais especificamente aqui numa que fica bem no centro de São Paulo, aqui do lado da Galeria do Rock. A Galeria do Rock o pessoal conhece mais, apresentar assim funciona melhor. E o meu dia a dia aqui no Sebrae é justamente esclarecer dúvidas dos empresários, dos empreendedores, dos futuros empreendedores, referente à abertura de empresa, formalização, tributos, questões trabalhistas, ou seja, tudo que tem relação aí com a parte jurídica, né? E hoje a gente vai tentar tirar dúvidas aí de vocês sobre as questões que envolvem a formalização na atividade que vocês estão realizando. Então, eu já trabalho há 26 anos aqui no Sebrae, né? E faz um tempinho já tem um tempinho. E durante todo esse tempo, o nosso trabalho é justamente esse tipo de esclarecimento. Então, é uma alegria imensa estar aqui com vocês hoje, nessa tarde, juntos com o Peter, fazendo esse trabalho. Obrigado. Vamos começar dividindo, como a gente falou hoje, dividindo um pouco os setores, porque muitas pessoas elas já fazem algum tipo de artesanato e eu sei que o MEI, né, ele é para alguns setores, alguns, como por exemplo o cosmético, ainda não é aprovado porque a gente precisa de uma autorização da Anvisa. Quer dizer, não dá para fazer do jeito que a gente faz, artesanal, pequenininho, e ser um fabricante. Eu entendo assim, não tem como você ser um pequeno fabricante de cosmético. Você tem que se enquadrar dentro das normas da Anvisa. E as normas elas são só uma, né? Tanto para o pequeno como para o grande. Verdade. Para mim, o MEI foi uma solução muito inteligente, muito bacana, para aquelas pessoas que já desejam se formalizar. Essa área do artesanato é uma área muito ampla. Nós atendemos aqui diversos grupos de artesãos, dos mais variados segmentos, e muita gente hoje é profissional, eu diria que são profissionais, são pessoas que exercem de maneira profissional, né, essa atividade. Então, o MEI, ele traz
possibilidade para aqueles que já iniciaram o negócio, já estão craques aí nas velas, já conseguiram vários clientes, já perceberam que é nisso que querem continuar, é uma chance interessante para ele começar. É uma forma de iniciar o negócio de uma maneira menos onerosa, vamos dizer assim. Antes do MEI, para abrir um negócio, a pessoa precisava de um contador, por exemplo, então ela tinha custos muito altos, havia uma série de exigências. Com o MEI, essa abertura ficou muito simplificada e você tem os benefícios de uma empresa comum. Então, por exemplo, vamos imaginar que você já começou o seu negócio com as velas ou com qualquer outro produto, né? Mas hoje a gente está aí focado nesse tema das velas, e você percebe que você já está no momento de vender para outras pessoas, para bazares, Expandir, para né? lojas. Isso, expandir o seu negócio. Exatamente, fornecer para lojas. É um momento em que você já começa a perceber que há necessidade, por exemplo, de emitir notas fiscais. O MEI emite nota fiscal sem pagar absolutamente nada. Ele não paga nem R$ 1 por emitir a nota fiscal. E isso melhora para ele a possibilidade de vendas. Por quê? Aumenta suas vendas. Quando eu emito nota fiscal, eu automaticamente passo credibilidade para as pessoas. Quem tem lojas, quem tem bazares, quem tem outros locais comerciais que podem vender as suas velas, eles não têm como expor a vela e vender, né, na maneira comercial, sem que a vela tenha uma procedência. E o que é essa procedência? O fabricante da vela, que é você, por exemplo, se formalizando como MEI, você já pode vender, emitir notas fiscais, por exemplo, isso abre uma possibilidade de vendas para você. Detalhe, sem grandes custos. Por quê? O Hoje, MEI, quanto tá a mensalidade do MEI, você sabe dizer? sim, na verdade o MEI ele paga 5% do salário mínimo. Hoje está R$ 60,60. E veja, filho, ele não paga como tributo, ele paga para ele. Na verdade, você paga o seu INSS. Então perceba que, na verdade, muito artesão hoje não contribui para o INSS. O que isso significa? Se eu me machucar, eu não tenho nenhum recurso, né? Eu não vou poder fazer os meus artesanatos e eu também não vou poder receber absolutamente nada. Mas se eu pago o INSS, por exemplo, com o MEI, além do benefício das notas fiscais, de poder ampliar as minhas vendas, encaminhar para outros estados com mais tranquilidade, eu também vou receber um auxílio do INSS, porque eu estou contribuindo com o INSS. Então, se torna algo bem interessante, muito além, inclusive, da emissão das notas fiscais. Aqui tem dizendo assim, ó. Eu já ouvi alguns empresários de empresa grande dizendo que agora, com esse MEI, qualquer pé de chinelo se acha empresário por pagar MEI. Rola bastante preconceito com MEI. Na verdade, é deboche. Com certeza esse empresário também começou pequeno, né? Então aí é pobreza de espírito quando uma pessoa fala uma coisa dessa, porque eu conheci um dono de uma indústria enorme e ele contou pra mim que ele começou a fazer shampoo no fundo do quintal dele. E aí ele cresceu, juntou grana, criou o projeto e depois de alguns anos ele começou o processo para formalizar. Que foi muito difícil, mas ele passou por anos trabalhando, fazendo no informal para gerar dinheiro para ele pagar as taxas e para poder construir tudo que ele tem hoje, que é o império, para falar bem a verdade. Tem uma pergunta da Lana aqui. Pergunta, Lana. Alice Meio perguntou, a minha dúvida é em questão sobre o MEI, se o MEI é igual em todos os estados. Isso, a Luísa sabe dizer sobre isso. O MEI é igual em todos os estados? Desculpa, eu não ouvi. Você pode... Chegou muito bom o som dela. Você pode, você... O MEI é igual em todos os estados? O MEI é. O que tem de diferente são regras estaduais para algumas situações, né, mas poucas, mas o que prevalece mesmo são em relação às prefeituras, porque a maioria das atividades elas são reguladas pelas prefeituras. Então, as prefeituras podem colocar regras diferentes. Então, tem, por exemplo, aquele portal do MEI que é federal, todas as atividades estão ali dentro, isso significa que tudo que tiver ali, que conste daquele portal, pode se formalizar como MEI. Daí, alguns estados podem bloquear algumas atividades. Um município X, por exemplo, um exemplo bem prático que todo mundo consegue lembrar bem.
O mototaxista em São Paulo é proibido. Em Bauru tem. Por quê? Prefeitura diferente. Então, a Prefeitura de São Paulo não permite o mototaxista. Bauru, você pode ir lá, pegar o táxi de moto e ir. Então, esse é um exemplo. Mas, via de regra, em termos gerais, sim. Essas regras de pagamento, por exemplo, do INSS, aí nota fiscal. Para quem for emitir nota fiscal, isso se modifica de estado para estado, dependendo da situação de município para município. Perfeito. Então, assim, o MEI é igual, mas quando ele é aplicado em cada prefeitura, ele tem as suas regras, que ele aceita algumas atividades e outras não. Como no começo, algumas prefeituras aceitavam o sabonete, o cosmético artesanal. E aí depois elas perceberam que precisavam de uma autorização da Anvisa. Aí eles não aceitam mais. Eles começaram a perceber. Eu entendi assim, não sei se estou errado. Mas quando foi criado o MEI, eles colocaram sim para tudo. Qualquer atividade artesanal, pequena, você quer crescer, você pode fazer o MEI. E aí eles começaram a tirar da lista. Tirar, porque aí vai se conhecendo realmente o fato, né? A história real. É isso? Você acha que foi isso mesmo que aconteceu? É isso mesmo. Em relação eu acho que você falou da saboria, foi isso que era? Eu lembro também da época que ela era. Houve uma época que a gente recebeu aqui o pessoal da Anvisa, né, a gente trouxe para fazer uma palestra para os empresários, e eles estavam com receio, assim, por conta de alguns problemas alérgicos que estavam acontecendo, e eles preferiram trazer um rigor um pouquinho maior na verificação, né, da elaboração desses produtos, né, para evitar, né, situações desse tipo, porque no caso, imagine, eles é que eles são responsabilizados porque deixaram passar, já que eles não tinham, vamos dizer assim, uma fiscalização. Então, foi esse motivo que tiraram. Na verdade, tiraram várias atividades. Ela foi, nesse período que foi tirado o pessoal dos sabonetes, foi tirado várias outras atividades que foram consideradas como grau de risco, assim, médio, coisas que podiam vir a impactar ou no meio ambiente, ou em relação à saúde da população, à saúde de quem utilizava. E esse foi um dos motivos. E aí, sim, tem diversas prefeituras, né, que têm exigências menores e tem outras que têm exigências maiores, tem outras que nem permitem algumas atividades. É bem variado. A ideia é que a pessoa consulte realmente, ele vê no portal do MEI. A primeira dica é olhar se no MEI, na lista geral, tá, e depois disso, ele verifica com o município dele se há alguma restrição para aquela atividade, porque pode ser que tenha. Perfeito. A gente tem algumas informações, gente, sobre o KINAI, né? Então, nós fizemos aí a DEA, na verdade, fez um trabalho buscando algumas coisas até mesmo dentro do portal do MEI. Fabricante de velas exclusivo e independente, explica dúvidas comuns. Depois a gente vai passar para vocês. Vou arranjar um jeito de colocar um link para vocês terem acesso a isso, tá? Vou ver o que a gente consegue. Tem uma pergunta aqui. Pode falar a sua. Tem algumas que estão aqui, né? É que são parecidas, recorrentes. Eu gostaria de criar minha marca. Eu posso fazer isso? Posso registrar se eu criar como MEI, não sei se você sabe, Ana Luísa, como MEI, ela pode entrar no INPI e registrar uma marca como CNPJ ou ela consegue... Não entendi. Se como MEI pode... Ela consegue registrar uma marca, um domínio. Não, domínio não, uma marca, ou patentear. Com certeza, e não só pode... Uma pergunta fantástica essa, viu, Peter? Não só pode, como deve. Pelo seguinte, gente, quando você cria uma marca e começa a divulgar, que possivelmente, né, a maioria passam a usar as redes sociais, né, os meios digitais para fazer divulgação, ela automaticamente se torna visualizada por outros. E se você não registra a sua marca, imediatamente alguém começa a utilizar. E se ele registrar antes de você, você pode vir até, inclusive, a ser obrigado a deixar de utilizar. Então, um dos requisitos do INPI, que é o órgão que faz o registro de marca, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI. Qualquer um pode acessar o site do INPI.
é bem tranquilo fazer o registro de marca. E uma das exigências para quem fabrica ou para quem comercializa e vai abrir uma marca nessa linha aí do que pratica, é ter um CNPJ com o KNAI correspondente àquilo. Então, por exemplo, se eu quero registrar uma marca para velas aromáticas, eu necessariamente preciso ter no meu KNAI aquela atividade. Eu não posso ter uma loja de roupas e registrar uma marca de velas aromáticas, entendeu? Eu não posso ensinar idiomas e registrar. Então, o MEI permite, com certeza, todos os benefícios, vamos assim dizer, considerando benefícios que qualquer outra empresa de médio porte, de ME, né, que já é um pouco maior, EPP permite, para que esse empresário, ele é empresário. Eu sempre digo, gente, quem é MEI, a pessoa costuma falar assim, eu não sou pequenininho, eu sou MEI. Você é um empresário, categoria MEI. É preciso ter a autoestima de que você é uma pessoa que está empreendendo, a sua empresa é pequena, é um microempreendedor individual, e você é sim um empresário. Então, sempre se identifique dessa forma. Você é um empresário e, a partir daí, ele permite que você tenha acesso a tudo que uma empresa de médio porte, uma empresa que já é pequeno porte, pode ter, inclusive o registro de marcas. E é muito importante, gente, quem estiver aí começando a divulgar uma marca das velas e que pensa realmente em dar continuidade a isso, muita atenção com a sua marca. Por quê? Depois de um tempo, as pessoas começam a visualizar, gostam do nome, passam a utilizar, podem inclusive registrar. E a marca é igual ao imóvel, quem registra é quem é dono, tá? Então, a partir do momento que a pessoa te apresenta o registro, você pode ser obrigado a deixar de utilizar aquela marca que você vem trabalhando, muitas vezes já vem divulgando, está conhecida, já tem clientes, seguidores. Olha o prejuízo disso. E quando a gente fala de, por exemplo, a pessoa pegou o nome lá no Insta, Peter Paiva no Insta. Eu consigo, com o registro, fazer com que ela passe para mim isso? Isso que eu não... Mas você está falando... Oi, deu uma cortada, deixa eu ver se eu entendi. Por exemplo, a pessoa... Eu tenho uma marca e a pessoa abriu uma rede social com essa marca. Ela conseguiu o domínio, né? Uma coisa é registro, outra coisa é domínio. Ela conseguiu o domínio. A pessoa com esse registro no INPI, ela consegue fazer com que a pessoa entregue essa rede social para mim ou não? Se for registro da marca, qualquer um que tenha uma marca e que outra pessoa se utilize, de imediato já notifique essa pessoa. Só para que ela pare de usar. E depois, se ela não parar de usar, você pode se exigir. E olha só como é significativo o prejuízo disso. Imaginemos que tenha sido você, que já é uma pessoa conhecida e que utilize uma marca de alguém. Significa que você vende mais, você é mais conhecido, as pessoas lhe veem mais, você monetariamente recebe mais por conta disso. Eu, que sou a dona da marca que você utilizou, eu posso exigir que você me pague um percentual das suas vendas, porque é o direito meu, a marca era minha, entendeu? Então, é um prejuízo bem significativo. Mas ainda falando da marca, nessa última pergunta que você fez, você mencionou domínio. Então, vamos lá, gente. Eu tenho uma marca e eu tenho domínio, são coisas diferentes. Eu sempre recomendo que quando a pessoa vai registrar marca, ela sempre verifique se o domínio que ela quer colocar está livre. Por quê? Às vezes ela não pensa nisso, faz o registro da marca e quando ela vai pegar um domínio, já está ocupado. Então ela fica com a marca de um jeito e o domínio de outro. Ela tendo domínio similar à marca, facilita muito que as pessoas localizem, né? Que marquem ali, eu só digito aquilo lá e aparece. Então, o domínio, eu faço o registro do domínio, é super barato. Eu acho que anualmente, a última vez que eu olhei, estava R$40 para o registro de um ano de domínio. Né? Então, vale muito a pena, ainda que você não vá abrir agora, a sua empresa não vai se formalizar, por exemplo. Mas você quer aquele nome, reserva esse nome, gente. São R$40 que vai significar muito, porque é um nome que você já está investindo, né? Então, guarda isso. Isso, eu sempre falo assim, pensou numa ideia, pensou no nome, joga no Google primeiro para ver se ninguém usa. Vamos lá primeiro ver. Depois, gostou muito e viu que tem uma pessoa que usa muito simples e não tem relevância, veja se ela já tem o domínio em todas as redes sociais, porque isso já é uma varredura.
Entra no Insta, no Face, no Twitter, todos, todos. E vai vendo se tem. Tem todos, muito mais fácil dessa pessoa não ter o registro. Porque se essa pessoa tem um registro, ela já pensou em algumas redes. Então, começar sempre do pequeno, olhar lá as redes sociais, olhar o .com.br, depois o .com. E às vezes a gente dá sorte de todos eles estarem liberados. Quer dizer, você foi o primeiro a pensar nesse nome. Então, o que a gente tem de mais barato e mais rápido é domínio das redes sociais. Depois, a gente tem aí o .com.br. E aí depois a gente tem o registro. Por exemplo, eu tive ideia esses dias de uma marca. E aí eu fui lá, falei, ideia, tive essa ideia. Faz uma pesquisa para mim. E a gente tinha em todas as marcas liberadas. Só em uma que tinha uma pessoa, que não era do Brasil. A gente falou, então vamos fazer. Aí a gente foi lá e registrou, fez o domínio de todas com o meu CPF. Todas. Eu, ó. Aí se a ideia realmente pega, eu entro no registro para registrar o produto, no INPI. Eu faço desse jeito e muitas pessoas pegam o nome, quando você vê, tem um monte de gente já usando o mesmo nome porque não tem essa preocupação. Mas muito bem colocado, viu, doutora? Muito mesmo. Perfeito. Vamos lá, Você mais agiu perguntas. muito bem, é um exemplo. Se Você a agiu... pessoa... Desculpa, pode falar. Não, eu estava dizendo que você é um exemplo que pode, inclusive, ser citado, porque você fez muito bem, foi lá e fez o registro de tudo, dos domínios, né? Ainda que não esteja tudo ali sendo utilizado, vai utilizar ainda e mais para frente você já tem aquela reserva. Perfeito. E ó, quando eu fiz a primeira marca minha, que eu fui fazer o domínio, eu coloquei Peter Paiva Oficial. Eu não sei por que eu coloquei. Aí eu, gente, no domínio. Aí eu só colocar o Peter Paiva era muito mais fácil, mas lá na época usava-se oficial. É complexo. E deixa eu falar uma coisa. Tem uma pergunta aqui. Se a pessoa não pagar o MEI, ficar com o MEI em atraso, na hora que ela for enviar a nota fiscal, complica? Olha, deu uma cortadinha. Você falou sobre o MEI, atraso do MEI, é isso? Se a pessoa não, se ela atrasar o pagamento mensal do MEI, ela não consegue emitir nota fiscal, complica a emissão de nota fiscal? Não, gente, na verdade, o acesso lá fica liberado e a pessoa pode entrar e ir pagando. O fato dela atrasar um mês ou até um pouquinho mais, a gente entende a situação que a maioria das pessoas, acabando aí de sair de uma situação pandêmica, estão vivendo. Então, aquele que está hoje com alguma parcela do MEI em atraso, não se sinta constrangida. Gente, isso aí não é só para o MEI, não. Metade das empresas estão hoje com pendências, né? E a gente espera que aí em 2023 a gente vá retomando com a saída desse processo da pandemia. Mas não acontece nada. O que a gente sempre recomenda, sabe? Sempre que você puder, assim que você conseguir recuperar, vai pagando. Por quê? O benefício em si da aposentadoria está lá. Para você perder ali a benefício da aposentadoria, só se você parar efetivamente de pagar. Porém, em relação a outros benefícios do MEI, se você se machuca, como eu citei no começo, você tem o benefício de receber um salário da Previdência. As moças que engravidarem têm licença maternidade. Lembra que antes, quem trabalha, gente, com artesanato em casa, por exemplo, quando tinham os filhos, ficavam um tempão sem poder executar a atividade e sem receber absolutamente nada. Hoje, se você paga o seu mês certinho, você recebe a sua licença, o salário maternidade, né? Pelo período normal de licença maternidade. Isso é bem significativo, porque você não tem aquele ritmo que tinha assim que você tem um filho. E aí, como? Se você, na verdade, vivia das suas produções, como é que vai ser, né? Quando você... Uma pergunta. Aí a pessoa, esse benefício que essa pessoa recebe é um salário mínimo? Não, então é isso que eu ia falar aqui dessa questão do atraso. Se você, para ter direito a isso, tem um período que você paga, que é o período chamado período de carência. Lá. Normalmente é 10 ou 12 parcelas do mês, né, que você tem que cumprir isso. Então, se você tem isso, o seu benefício está garantido. Mas se você ainda não tem, então quando você está em dívida, você não consegue o benefício. Por quê? Você não tem esse tempo completado ainda. Mas um atraso, 2 atrasos, assim que você puder, você recupera.
Aqueles que ficaram com maior número de dívidas, tem gente que deve 1 ano, 2 anos, fica difícil para ele fazer o pagamento no total. Ele pode fazer o parcelamento, existe um parcelamento, entra lá, então você divide esse valor total que você tem em, no mínimo, em parcelas de R$ 50, e você vai pagando devagarinho aí. Mas, voltando à pergunta, um atraso só, 2 atrasos, não é algo significativo, mas é importante manter os pagamentos por conta dos benefícios. A aposentadoria, gente, vai sempre sendo contabilizada à medida que você vai pagando, tá? Então, vai juntando ali e se você já tem um histórico de pagamento do INSS, olha, é importante isso. Quem era empregado e agora não é mais, e passou a usar o MEI, ele tem um histórico de pagamento com valor diferenciado, que tem direito à aposentadoria por idade e por tempo de contribuição. Para essas pessoas é importante fazer um complemento, tá? Porque o MEI paga 5% do salário mínimo. E como empregado você pagava 20%. O MEI só tem direito à aposentadoria por idade. Então, se você vinha pagando como empregado, você pagava 20% do salário mínimo, e de repente passa a pagar 5%, você tem direito só à aposentadoria por idade. Se você complementar, se você tem ali um valor que complementa esse 15%, você continua pagando os 20% e tem direito, continua mantendo aquele direito que você tinha como empregado, à aposentadoria por idade e por tempo de contribuição. Faz muita diferença, viu, gente? Então, quem está nessa situação, fica bem atento e tenta ver direitinho qual é o código. No portal do INSS tem o código de complemento, se informa melhor com o próprio Sebrae, com outras pessoas que possam ajudar, porque vale muito a pena fazer o complemento. A diferença é grande demais, de tempo. Agora, uma outra pergunta. Tem quantidade máxima de faturamento? Como que a gente explica isso para eles, com o MEI? Quando você é MEI, o valor de faturamento? Isso. Então, nós estamos numa fase aí de ultrapassar para um valor um pouquinho maior, tá? Para ser aprovado, eu acredito que vai ser, né? Porque já está ali na última etapa. Hoje, atualmente, o faturamento do MEI anualmente é 81 mil. Isso dividindo por 12, dá 6.750 por aí. Só que já está, gente, há uns 4 anos, assim, eu acho que é isso. 4 anos, mais ou menos. Então, você imagina, o que era 81 mil há 4 anos atrás e o que é 81 mil hoje. Então, está aí para ser aprovado, não só para o MEI, tá? Para a microempresa também vai dobrar o valor, mas esperamos que em janeiro, tá ali na última fase, para ser assinado e já passar a valer um valor de 140 e poucos mil. Então, em vez de 80, o faturamento anual do MEI vai passar, acho que para 144, algo assim. É uma ajuda significativa, né? Muita gente que talvez já estivesse no MEI e precisasse sair, já não vai precisar sair. Outros podem se sentir mais encorajados até a entrar, mas agora está entrando 2023, eu vou apostar aí na produção, né, das minhas velas, vou ir para o mercado, vou divulgar, vou passar a vender para outros estados, para outras cidades, e aí, né, com um valor maior, você acaba tendo mais possibilidade de um faturamento aí mais interessante. Perfeito. Aqui algumas perguntas. A live vai ficar salva sim, tá bom? Tem pessoas dizendo que tá sem som. Arruma aí seu telefone. Aqui a gente tá com 4 pessoas em telefone diferente. O som tá ok. Estou assistindo as lives na madrugada e não recebi o PDF. Os PDFs das lives da maratona, eles estão sendo entregues, já foram entregues todos, os 2, no grupo de WhatsApp, Sandra. Não é por e-mail, tá? Também amo vocês. Estão adorando a live, é muito legal. Mas é ilegal a restrição por KNAI por parte da prefeitura? Eles restringem por KNAI, né? Isso é de cada prefeitura. Isso é ilegal ou isso está certo? Uma pessoa está perguntando aqui. Da prefeitura fazer alterações, Pedro, foi isso? Uhum. Gente, fato é que a legislação local é a responsabilidade da prefeitura. Ela pode mudar? Ela pode, sim. E os contribuintes
precisam fazer essa adaptação. Então, é legal, sim. O que não poderia ser legal é aquela modificação de hoje é isso e amanhã você vai lá sem nenhum conhecimento da situação e ela ter mudado e passar a fazer novas exigências. Mas, via de regra, essas modificações, elas são sempre por meio legal, por lei. Tem que ter uma lei e ela sempre tem um prazo, às vezes as pessoas não reparam por quê? Publicado no Diário Oficial. Fala quem lê o Diário Oficial, nem eu leio o Diário Oficial. Então, assim, você não vê, às vezes, e houve essa modificação, teve ali um prazo para o pessoal se adaptar. Mas é legal, sim. A prefeitura, ela é a que tem a competência para regular a legislação ali local, né, do estabelecimento de forma geral. Então, ela pode, sim, fazer essas alterações. Por mais que seja difícil, ela pode. Agora, uma pergunta sobre a NPI. Ela tem o registro. Fica mais fácil ela ter o MEI? Se ela já conseguiu o registro, ela conseguiu o registro... Registro de quê? O registro, ela já fez a marca no INPI, já foi deferido e já recebeu o certificado. Agora o CNPJ fica mais fácil? Acho que para ela registrar, ela tem que registrar em um CNPJ, dá para fazer como pessoa física. Exatamente, porque assim, o NPI, ele pede o registro, ele só aceita em casos muito específicos. Profissionais liberais, por exemplo, eu sou arquiteta, não tenho o CNPJ, mas posso fazer o registro lá no NPI. Na verdade, não muda nada para você fazer o registro do MEI. Ele continua como ele é, da mesma forma, você tendo ou não o registro ali já da marca. Não tem uma diferença, não. É bem tranquilo pelo portal, é bem simples, não tem alteração, não, viu? Agora, Luiz, a gente vai entrar num ponto. A aluna fez uma pergunta aqui e é exatamente o que a gente tem, uma das explicações aqui. Então, eu posso ter um MEI para vela, mas eu não posso, então, ter um MEI para cosmético. É isso que eu estou entendendo? Porque hoje essa atividade, ela não está lá nessa produção aí dos cosméticos ainda, né? De repente pode entrar, já houve tantas alterações, gente. Então, é possível que de repente alguma associação interfira, o clamor das pessoas, o pedido, sabe, nos portais, e os deputados, é isso que muda. O que a gente precisa para isso? Mudar a legislação. Hoje, do jeito que está, é isso mesmo. Para cosméticos, como MEI, eu não tenho essa autorização, porque ela não faz parte do rol das atividades, infelizmente. Eu tenho muita gente dessa boaria que é um sofrimento, eu atendo essas pessoas aqui, a gente sabe como que é difícil para eles passar por esse período, porque eles estão, às vezes, deixando de fazer vendas por esse motivo, sabe? Tem lugares para vender, tem produtos para colocar em locais comerciais e eles não conseguem, porque hoje eles fazem vendendo só para a vizinhança, para os conhecidos, por não estar ainda com essa formalização que é um pouco mais complicada. No caso das velas, olha que bacana, está na lista do MEI, eu posso sim ser MEI e fazer essa produção de velas. O que eu preciso só me atentar é para as regrinhas ali de cada prefeitura, mas para o MEI, gente, normalmente é bem mais facilitado do que para uma empresa maior, tá? E vale muito a pena. É algo que você faz uma vez só. Então, o que precisa? Eu tenho que entregar a lista X de documento Y, lá na prefeitura eu tenho que agendar e ir lá, agenda e vai. É só essa vez que você vai precisar. Uma vez que saiu a sua liberação, pronto, você está liberado para usar a sua criatividade, o seu talento, produzir as suas velas e vender aí para inúmeras pessoas. Isso aí, uma pergunta. A vela é visto como saneante, como um produto de limpeza. O aromatizador também é visto como saneante. Então tem algumas pessoas falando aqui, e aí, cosmético, tudo que vai na pele tem um grau de risco, e aí não pode, tem que ter uma autorização da Anvisa, você tem que ser indústria hoje. Mas tem um projeto de lei que ele visa a conseguir colocar o pequeno porte e o artesanal dentro, enquadrado aí no artesanato, tá bom? Aí vai poder ter MEI. Por enquanto, não. Nós já temos uma live salva aqui no Insta com a deputada que está ajudando a gente em relação a isso, tá bom? Logo mais, ano que vem, ela disse que ela vai conseguir isso, se Deus quiser. Mas como a Ana Luísa está falando aqui, é assim, você é pequeno, faz suas velas, continua desse jeito. Cresceu, já tem dinheiro no bolso, projeto, não é só ter dinheiro. Tem um projeto, porque senão é dinheiro jogado fora. Quantas pessoas vocês conhecem que abriram empresa, começaram um negócio e deu errado? Porque não tem projeto. Tem um projeto? Lembra que o Sebrae
é uma instituição que é pago pelo comerciante, é isso, né? Quem sustenta é o comércio, né? É isso. Uma vez me falaram sobre isso. Exato. E aí eles estão ali para te ajudar a empreender. Tem muitas coisas gratuitas, muitas coisas gratuitas. E eles falam assim, é muito legal. Eles, né, a pessoinha aqui de baixo também deve falar isso. As pessoas procuram a gente quando deu merda. Procura antes, procura para fazer bem feito, não procura só quando deu merda. Porque aí não tem mais como a gente voltar atrás e recuperar o dinheiro que você perdeu. Então faça um projeto bem feito, estude, se capacite, vá atrás dessas pessoas, desses profissionais que estão ali exatamente no Sebrae para te orientar. E é tanta coisa legal, né? Sobre cálculo de custos, sobre planilhas, tem tudo no Sebrae, gente, e muitas coisas gratuitas, né? A maioria dos produtos são gratuitos, sim. Ele tem o Brasil inteiro. Então, qualquer lugar onde você está assistindo essa live, tem um Sebrae que pode te ajudar. E aí você pega essa parte técnica, a Ecopiter que está aí para esclarecer, para orientar, para ensinar a fazer da forma correta, justamente para evitar, né, problemas. Se você está fazendo tudo certinho, utilizando a técnica correta, você não terá problema. Está numa época maravilhosa para as velas. Gente, todo mundo gosta de velas. Então, o Natal é uma época fantástica. Em todo período se usa velas, mas no Natal as velas explodem, assim. Então, passem a divulgar o produto de vocês. É assim que todos começam. Para quem está em dúvida, gente, todo mundo conhece a Cacau Show. A Cacau Show começou em casa, fazendo ovo de Páscoa. Isso é muito importante que vocês, hoje, já está indo para franquias internacionais. Mas a Cacau Show, que já tem no Brasil inteiro, inúmeras lojas, não tem ninguém que conhece, foi em casa, fazendo ovo de Páscoa na cozinha de casa que ele começou, e hoje é a potência que é. Esse pode ser o seu caminho também. As suas velas produzidas em casa podem, depois, ter marca própria, como foi mencionado aqui, está nos shoppings, nas lojas, sabe? Famosas que você conhece de decoração. Portanto, não desista dos seus sonhos, se prepare, procure o Twitter para aprender a parte técnica, procure o Sebrae para entender como é que faz a gestão de empresa, para tirar dúvidas jurídicas, se for o caso, e ó, vamos para frente com a produção de velas de vocês. Isso, as pessoas estão perguntando assim, eu até falei antes, Ana, quando a gente for falar de MEI, as pessoas vão, nossa, eu quero abrir o MEI, eu quero isso. Calma, vamos pensar. As pessoas vão falar assim, então quer dizer que eu faço aromatizador, eu posso ter o MEI. Gente, vamos pensar assim, você tem estrutura emocional para abrir uma empresa, para pensar em tudo isso direitinho. Você tem toda essa base financeira para você saber fazer suas contas. Então, primeiro vamos estudar. As pessoas estão falando assim, eu faço aromatizador, água para já posso ter o MEI? Gente, o MEI é quando... Lembra quando ela falou? Você quer expandir o seu negócio, vender para outros lugares. Então, para um pouquinho e pensa nisso, nessa trajetória. Muitas alunas abriram MEI e continuaram vendendo para as amigas, para não sei o quê, aí vai ajudar na parte da aposentadoria, toda essa parte. Mas não, ela não pensou em abrir uma empresa e expandir o negócio dela. Então a gente está falando assim, para você, quando você já está dando certo, como muitas alunas estão fazendo, vendendo bem, elas vão abrir um MEI para velas, que é a nossa missão de hoje. Nós vamos ter que agora correr para ver o que fala sobre os aromatizadores, sobre todos esses saneamentos para casa. E não inclui nesse CNPJ sabonetes. Não inclui nesse KINAI, não inclui, tá bom? Porque você nem vai conseguir achar o KINAI ali no MEI que fala sobre cosméticos. Uma aluna colocou aqui que ela abriu um MEI e colocou o nome do MEI, um nome que eu não lembro agora, cosméticos. Com certeza, na hora que ela foi pegar o KINAI, ela colocou qualquer KINAI ou outros lá da vida, sabe? Artesanato em geral, porque se ela procurou cosmético, ela não achou, tá? Então, isso é um... Colocou artesanato, com certeza. Agora, se você falando isso, me lembrei de muita gente que faz isso. Assim. No meio, tem uma parte que tem assim, artesanatos diversos, artesanatos não citados anteriormente, que são materiais, porque às vezes tem alguns identificados. Artesanato em alumínio, artesanato em papel, e tem um mais genérico, que é artesanatos não discriminados anteriormente. Normalmente, o pessoal entra aí para fazer esses produtos que naquele momento não estão autorizados. Deve ter sido isso com certeza. A Tainá falou assim, o povo coloca a carroça na frente do boi. A Tainá falou, olha, tá dando certo.
Meu primeiro passo foi comprar um soprador. Olha como é crescer, é um passo de cada vez. Então deu certo, tá vendendo, sobrou uma graninha, vou estruturar o meu negócio. Como ela falou do Cacau Show, muito bem falado. Ele conta a história dele, que ele era pequeno, foi estruturando, estruturando, e quando ele conseguiu, ele foi lá abrir uma empresa. Depois essa empresa cresceu e virou uma grande indústria. Então, assim, é um passo de cada vez. É isso que a gente está mostrando para vocês. A Carla tem uma pergunta aqui. Olha, estão perguntando se a pessoa que é CLT, aposentado ou que trabalha como funcionário público pode abrir MEI. E no caso do aposentado, se ele tem desconto na taxa mensal. Muitas perguntas. Se a pessoa é funcionário público, pode ser MEI, virar MEI? Desculpa, porque não tá cortando para mim. Se a pessoa é um funcionário público, ele pode abrir um MEI? Ele não deveria, pelo seguinte, a maioria... Adoro gente honesta, sincera. Por que eu digo não deveria? Porque se eu disser assim, ele não pode, ele entra no portal e ele pode abrir, sai o meio dele tranquilamente. Então, poder em si, ele pode. Ele não deveria, porque possivelmente ele virá a ter problemas, porque os estatutos do funcionário público dizem que eles podem participar de empresas como sócio, ter cotas, ter ações, sabe? E no caso do MEI não existe isso, que é um único. Então, quando você tem cotas, é acionista em outra empresa, tem uma outra pessoa abrindo empresa com você, ok, você pode ser funcionário público, porque em tese você está dizendo que quem toca a empresa, quem administra a empresa é aquele outro sócio seu. Mas no caso do MEI, que é único, não tem jeito. Então, não deveria, porque os estatutos, de maneira geral, proíbem que você tenha empresa, a não ser na qualidade, sabe, de cotista ou de societário, de sócio ali. Então, não deveria poder, pode. Ele, sim, eu conheço vários meses que não funciona tudo, mas ele pode vir a ter um contato do RH lá, do órgão público dele. Ele pode vir ter impedimento, pode sim. Perfeito. A pessoa, ela trabalha com velas, mas ela também trabalha com papel, com artesanato em papel. Ela consegue colocar vários quinais? Até 16 no total, no mês, você consegue colocar de atividade. Não é legal? E assim, e não precisa ser atividades correlatas, isso é o mais bacana. Certo? O MEI ele foi criado para você dar uma sequência na sua vida, sabe? Dar um up, para você conseguir alavancar de alguma forma. E por isso ele é bem flexível. Ele permite que você ponha uma como principal e mais 15 no restante. E essas 15, elas não precisam ser correlatas. Por exemplo, atividade ligada ao artesanato. Eu posso ser eletricista e também fazer as velas. Eu posso dar aula de idiomas e costurar, fazer crochê, enfim, pode ser uma mistura. A única coisa que a gente recomenda, mas não é porque é proibido no MEI, mas por conta de regras sanitárias, é misturar comida com alguma coisa. Então, por exemplo, você coloca que você faz marmita, e você faz a vela. Não pode fazer isso no mesmo lugar. E você está dando o mesmo endereço. Em tese, é tudo ali no mesmo espaço. Então, possivelmente, a Covisa aí do seu estado, que é o bracinho da Anvisa que cuida dessa parte, vai ter algum probleminha com você por conta disso. Mas não é que não pode atividade, é que junto, corto o cabelo, sou cabeleireira, porque eu posso ser meio como cabeleireira, e também faço as marmitas. No mesmo endereço vai dar problema, a prefeitura não vai liberar o seu CCM, porque para todos os efeitos você está dizendo que é no mesmo espaço que está acontecendo isso. No mais, não tendo alguma atividade que tem regras mais rígidas, que hoje é praticamente alimentação mesmo, manipulação de alimentos, o restante vai com muita tranquilidade e dá oportunidade de muita gente desenvolver talentos variados que tem, gente. Tem gente que sabe fazer muita coisa, né? Legal. Uma pergunta, acho que você já respondeu. Eu posso abrir um MEI com sócio, tipo 2 pessoas? Não, o MEI, ele quer dizer que é uma única pessoa, o nome dele já diz isso, o MEI é microempreendedor, o I é de individual, único, só você. Então, ele nem abre junto e nem transfere para ninguém, esse é outro detalhe importante. A pessoa já é aposentada, vale a pena ela abrir o MEI?
Ela pode, mas ela não consegue fazer uma coisa que na maioria das vezes ela quer. Ana, quando você abre o MEI, você obrigatoriamente paga o INSS, que é aquele valor de 5% do salário mínimo, que hoje é R$ 60,60. Não tem jeito. Aí a pessoa. E para que serve isso? A gente já falou aqui, aposentadoria, benefícios. Aí o aposentado fala, então, mas eu já me aposentei, não me interessa isso. Como é que eu vou fazer? Eu posso não pagar esse valor? Não. Então, quem é aposentado pode abrir um MEI, mas vai pagar esse valor de qualquer jeito, mesmo ele nunca indo ter duas aposentadorias. Para ele não tem aproveitamento nenhum o valor pago. Mas ele pode abrir um MEI, sim. Tem muita gente aposentada hoje trabalhando com outras coisas. Perfeito. Eu fiquei inativo. Como que eu faço o que que eu devo fazer agora? Ah, deixa eu dar Perdão, não parabéns entendi. para uma pessoa. Tânia Batista, parabéns. Ela falou, manda parabéns para mim que é meu aniversário. Obrigado por estar no seu aniversário aqui vindo lá. Que Deus te abençoe imensamente. Tava todo mundo dando parabéns para ela. Desculpa, continua. Imagina. Não, é que está cortando um pouquinho. E aí, às vezes, eu perco alguma coisa que você fala. Eu acho que aqui é a minha internet, então pode ser. É que tem uma aniversariante que a gente estava dando parabéns para ela, que ela pediu. Me dá parabéns. Oh, parabéns. Se tem? Apareceu aí os aniversariantes? E, Ana, a pessoa já tem uma empresa. Ela consegue abrir um MEI? Olha só. Quando eu vou abrir o MEI, a primeira coisa que a Receita faz é fazer essa verificação. Na hora que você coloca o seu CPF lá dentro para abrir o MEI, e às vezes a pessoa nem lembra mais que tinha essa empresa, ela abriu quando estava na facul, e faz 15 anos isso, e ele não fechou, a empresa ficou para lá. A Receita consegue captar isso e aparece uma mensagem: para ser MEI não é permitido que você tenha empresa ou seja sócio de um. Então, não. Olha, eu nunca vi uma coisa funcionar tão bem. É na hora. Que bom, que Colocou bom. o CNPJ. Perfeito. Que liga tudo, né? Muito legal. E também arruma a sua vida, né? A pessoa tem o MEI como trabalho de cosméticos. Você só consegue MEI de cosméticos se você for revendedor. Agora que eu lembrei. E aí as pessoas podem ter colocado de revenda, não de fabricação. Tá? Então muda isso, gente. Vocês estão fazendo gambiarra aí. Aí você vai querer fabricar e emitir uma nota. Uma coisa é você comprar de uma indústria ou cosmético e revender. Então você vai ter que continuar informal, tá? Continuar informal até que saia o projeto de lei que ajude a gente, tá bom, gente? Só para você. Ah, também é porque deve ter entrado algumas pessoas novas, viu, Ana? E aí as pessoas não lembram que a gente falou sobre isso. E eu acho que sai já, né, Pedro? Faz um tempo que esse projeto tá lá parado. Eu vi que ele teve um impulso, acho que o ano passado, alguma coisa, que caminhou um pouquinho, mas continua lá ainda, né? Esperamos que a gente Agora consiga ir para o já próximo foi ano. aprovado no Senado, agora volta para a Câmara, né? Isso, volta para a Câmara e, É, e agora vai para famílias e não sei o quê, e depois vai para a Anvisa. Aí depois pois que é, for para a Anvisa, que é a parte mais difícil, aí volta para aprovação. Aí não tem mais como dar errado. Não, e é super justo, gente. Eu li tudo aquilo, porque a gente trabalha muito com artesanato, e assim, eu sou a favor de que da forma que ele está lá, inclusive, que ele seja aprovado. Não tem nada ali, sabe, que venha a trazer transtornos, nenhum problema. Pelo contrário, eu acho que ele vai alavancar em um setor da economia. Né? É muita gente que trabalha com esses produtos de uma forma mais artesanal, muita gente mesmo. Então, vai beneficiar muito. Tomara que saia logo. Perfeito. Mais perguntas? Tem pergunta aí? Tem um monte de pergunta boa. Pessoal falando do CLT. E CLT pode abrir? A pessoa é CLT. Se ela abrir o MEI, ela pede o seguro-desemprego? Se ela... Eu acho que sim, né? Você vai Uma querer pessoa ganhar... ser... A pessoa é CLT. Aí ela pede emprego, mas ela tem um MEI. Aí ela continua com seguro-desemprego? Depende. Aí o pessoal fala, mas advogado para tudo fala depois. Mas nesse caso depende mesmo. Pelo seguinte, o que acontece? E isso foi mudado, inclusive, por causa do MEI, viu? Prejudicaram tanto o MEI que a lei teve que trazer isso para esclarecer essa situação. Depende se o MEI tem faturamento
no MEI e foi declarado já. O que a regra do seguro-desemprego traz? Ela traz de forma explícita agora, eu acho que agora já tem uns 5 anos, acredito que seja isso. Ela trouxe para o texto dela dizendo o seguinte, que só o fato de eu ter um MEI aberto não me impede de receber o seguro-desemprego. E eu perco o seguro-desemprego se eu houver feito a minha declaração, não sei se todos estão a par, mas o MEI, anualmente, ele faz uma declaração anual, que é uma mera declaração, a gente não paga nada, ele só comunica para a Receita, é obrigatório, ele tem que fazer, dizendo que no ano passado eu faturei no MEI 20 mil, 30 mil, lembra que é 81 no ano? Ele pode faturar ali dentro dessa faixa. Então, ele tem que mandar essa declaração. E se ele mandou essa declaração dizendo que ele tem faturamento acima de um salário mínimo, ele perde sim o seguro-desemprego. E por que ele perde, gente? Porque o seguro-desemprego é para aquela pessoa que perdeu o emprego e não tem recurso nenhum, não tem uma forma de sobrevivência. Se eu tenho uma empresa, em tese, que está me dando lucro, então eu não preciso do seguro-desemprego. Então, veja, se eu abrir o MEI, se eu estou empregado, agora estamos em dezembro, eu saí agora em dezembro do emprego, vou receber a saída do seguro-desemprego. E eu abro o MEI em janeiro, isso não vai me impedir de receber o seguro-desemprego. Por quê? Eu tenho que ter mandado a declaração comprovando que eu tenho um rendimento. E o MEI só manda a declaração dele no ano seguinte. Então, veja, se eu abrir o MEI esse ano, eu mando a declaração em 2023, referente a 2022. Se eu abrir o MEI em janeiro do ano que vem, eu só vou fazer a minha declaração em 2024, entendeu? Eu não tinha o MEI em 2022. Eu vou receber normalmente as minhas parcelinhas, que normalmente são 5, no máximo, né, de seguro-desemprego com tranquilidade. Mesma situação. Eu tenho o MEI, abri o MEI, sei lá, agora no 3 meses para trás, vamos voltar aí, setembro, né? Abri o MEI. E eu tenho que mandar a minha declaração em janeiro. Agora, a minha declaração eu tenho até maio para mandar a declaração do MEI. Se eu mandei essa declaração dizendo que eu tenho faturamento acima de um salário mínimo no MEI, depois eu sou demitida, sei lá, em março, abril, já mandei a declaração com a comunicação de que eu tenho um valor possível de me manter. E por isso eu não vou receber. Então, por isso que depende. Depende da situação do MEI, depende se ele tem faturamento ou não. Tem muita gente que abre MEI e não usa. Eu abri porque eu ia fazer as velas e depois eu parei com as velas por qualquer outro motivo. E deixei o MEI aberto. Eu mando a minha declaração zerada. Por quê? Eu não estou trabalhando no MEI, não estou usando nada do MEI, não estou fazendo as minhas velas que eu ia fazer. Então, ainda que eu seja empregado e seja demitido, a minha declaração foi zerada, não tenho nenhum valor. Eu recebo normalmente o meu seguro-desemprego, porque eu não comprovo o rendimento no MEI suficiente para suspender esse benefício. Ficou claro? Deu para entender? Muito, muito claro. E o legal é que vocês estão atualizando sempre. Por exemplo, vão atualizar agora valor, vai subir valor. E também por conta disso. Eu acho que é por isso que você elogiou, né? Ele casa, ele responde rapidinho. Todo mundo vê essas respostas. Mas as mudanças, gente, tem gente falando, infelizmente está tendo várias mudanças. Mas é a adequação para que ele dê certo, tá, gente? É que a gente tem uma mania de um jeitinho. Todo mundo que fala assim, ó, eu tenho MEI eu sou aposentado, consigo receber também, é porque as pessoas acabam querendo receber de todos os lados, né? A gente tem que saber o que é justo. E é isso que eu acho que é o que a gente tem que colocar. O justo e o honesto é o melhor, gente. O melhor caminho sempre, 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 sempre mesmo. Mas se você não é MEI, não é empresa, não acho que você tá ilegal. Não acho que você tá ilegal. Para você virar uma empresa, expandir o seu negócio, quer dizer, sair da caixinha, que a gente muitas vezes vive, você vai precisar de outros recursos. Aí o MEI ajuda nisso, tá? Só pra gente deixar claro. Precisa de um responsável técnico para vela? Não tenho nenhum conhecimento sobre essa exigência, gente. Só se for vela de massagem, porque aí ela é considerada um cosmético, tá, gente? Mas se ela for uma vela que ilumina e perfuma, ela continua sendo um dome saneante e não precisa de um responsável técnico. Especialmente se você está como meio, é dispensado essas atividades do MEI que precisam de responsável técnico. Então, o que precisa nem está lá, inclusive, no MEI, entendeu? Uma atividade, a regra do MEI é que ele não tem atividades que tenha conselho regional
Lembra uma que tem lá, não existe ninguém, né? E que exige especialização, curso superior, por exemplo. Então, tudo que obrigatoriamente, todas as atividades, se você for pensar que exige um responsável técnico, ou que eu seja um, ele não está lá no meio disponível, você nem consegue abrir. Então, como está ali no meio, você não precisa, não, Arrasou. por enquanto. Não, e você quer deixar o site para as pessoas pegarem? Porque eu entrei no site e vi que tem todas as respostas. Por exemplo, eu fiquei inativo, como validar, tudo tem dentro do site do Sebrae, né? Para você conseguir essas respostas, correto? Tem. Na verdade, se vocês colocarem Sebrae, ele vai aparecer para todos os estados, porque tem conteúdos diferentes. O Sebrae, ele trabalha por regiões, né? Então, se tem uma região que o grande foco lá é artesanato, como tem, inclusive, Piauí, aquela região ali, o pessoal das rendas, ele tem um trabalho voltado para isso. Então, se você coloca Sebrae no Google, faz a pesquisa lá como Sebrae, ele vai aparecer o site para você escolher o estado em que você está. Aí você clica lá e escolhe o seu. E aí você entra. Todos os estados, você entra no estado que você quiser, na verdade, tá? Então, vale muito a pena visitar o site de outros estados, porque às vezes você entra no site de Santa Catarina, você acha coisas bem bacanas que não tem no seu site aí de Maceió, de São Paulo. O site de Minas é muito bacana, então você pode, de qualquer estado, coloca só Sebrae, pesquisa como Sebrae, vai vir e você escolhe o estado em que você está e acessa lá o estado. E tem muita informação mesmo, inclusive sobre a fabricação de velas de todos os tipos, regulamentos, orientações. Não tem a parte técnica, a parte técnica. Tem uma pessoa falando aqui, mudou a legislação e precisa de Anvisa Vela. Não precisa, gente. A gente está aqui, ó, com a legislação que nós pegamos hoje. Não precisa. Vela de massagem precisa, porque é cosmético. Aqui diz que velas é domiciliante, não precisa de Anvisa, gente. Eu sei porque eu fui numa indústria, a maior indústria de vela. Não precisa, não. Perguntei o que eles sabem sobre isso e eles falaram que não, é decorativo, também para perfumar a casa, tá? Essa informação exatamente. Tá errada. É porque eu peguei até a lei que fala sobre o KINAI, sobre velas, tá? Eu tenho só que agradecer, tá? Só que agradecer você por toda a disponibilidade. Você parou aí 1 hora do seu trabalho. Imagina, foi ótima. Muito tranquila, proveitoso, né? É uma delícia, ainda mais falar com quem sabe, né? Aí a pessoa tá falando assim, Peter, eu não entendi porque a vela de massagem é um cosmético. Porque você passa ela na pele, gente. Tudo que você passa na pele é um cosmético, tá? Pedro, eu tô vendo que uma... Eu vou passar, depois a gente vai passar tudo isso, o KINAI, tudo direitinho pra vocês. Depois a gente vai arranjar um jeito de disponibilizar toda essa pesquisa que nós fizemos para vocês, tá? Mas dentro do site do Sebrae, quando fala de MEI, fala lá vela, e você pega dentro de vela e explica tudo isso. Foi lá que eu peguei, explicando os porquês, o que é, o que não é, o KINAI, que é um KINAI independente, tá? Que ela é decorativa. Aí fala, nossa, bastante coisa, muita coisa. Fala, se nós estamos à disposição, se por acaso surgirem perguntas relacionadas a essa parte jurídica, você pode me encaminhar que eu respondo e você transfere depois a resposta aí para a pessoa, que possivelmente muita gente não conseguiu fazer as perguntas que queria, né? Bastante gente. E nós é que agradecemos ali a oportunidade e dizemos que tanto para você quanto para os empreendedores e futuros empreendedores, né, que estão até aí neste momento começando as suas atividades, nós estaremos sempre à disposição. Contem sempre conosco. Boas festas a todos vocês aí, que tenham um lindo Natal cheio de velas. Vamos só responder só uma dúvida que eu sabia que as pessoas iam ficar. Eu estou falando sobre a venda, tá? Formalizada. Se você faz uma vela de massagem, se você faz um creme, se você faz um sabonete, você vai vender no mercado informal, ok? A gente está usando matéria-prima aprovada pela Anvisa para o nosso setor. Você só não consegue abrir uma empresa, tá bom? Então alguém falou, então quer dizer que vela de massagem não pode vender. Não pode virar uma empresa que vende vela de massagem. Expandir, sair do quanto você vende hoje e querer vender para outras lojas, vender para empresa, vender como brinde, com nota fiscal. Tudo que você tem que vender com nota fiscal é a questão do MEI. Entra o MEI e te ajuda. Agora, se você faz a sua vela em casa
e quer continuar vendendo para sua amiga, vendendo na feira de artesanato, vendendo como o artesanato vende, pequeno aqui, pequeno ali, isso é o informal que movimenta nosso país. Tá? Agora, formalizar, virar um CNPJ, aí você procura o Sebrae, que é o site do Sebrae, tá? O pessoal fala do site, coloca Sebrae, gente, que vai cair no site do Sebrae. Aí você consegue as informações e também consegue consultores do Sebrae para te ajudar, tá? Eu acho que é isso. Eu sabia que eles iam confundir isso. Aí tem gente que é bem 880, né? Que dá vontade de puxar a orelha. Ah, então quer dizer que para tudo, agora só se eu formalizar para eu vender. Não, gente. Se você quiser... De jeito nenhum. Lembra do exemplo que eu falei da empresa que começou na cozinha. Não era formal. Gente, produzia ovo de Páscoa para a vizinhança, para os colegas da faculdade, para a escola. É assim que você começa. E depois de negócio, né, velas bonitas, velas de qualidade, com certeza vão ter muitas vendas. E você vai ter que começar a se formalizar, porque você vai ter muitos clientes para atender. E aí é por isso que você vai virar MEI, ou ME, ou EPP. As pessoas falaram assim, uma mulher escreveu, é bem confuso, né? Eu falei, não confunda. A gente está falando sobre quando o seu negócio crescer, quando você fizer já um projeto, projetar um trabalho e querer virar empresa. Essa é a nossa live de hoje, tá? Não quer dizer que você faz vela, você precisa abrir empresa agora. Não. A gente está falando sobre expandir seu negócio. Ana, muitíssimo obrigado, que Deus abençoe. Não vou te segurar mais, porque já são 4h11. A gente está já a 63 minutos. Olha, arrasamos, hein? Bate aqui. Tchau, gente. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado. Tchau. Obrigado. Amei, foi muito esclarecedor, né? Eu acho que hoje a nossa live foi falar sobre como formalizar, como fazer realmente isso, porte empresa, velas, tá bom? Não misturem o que vocês ouviram tudo com qualquer tipo de cosmético, é diferente. A gente está aí brigando por uma portaria que vai fazer com que você consiga ser MEI, microempreendedor individual, atuando com CNPJ, tá? E fazendo o seu trabalho. Por enquanto, você vai continuar trabalhando como a gente trabalha e como a maioria trabalha, tá? No mercado informal, que é de direito do cidadão. Quando você faz algo e você vende o que você faz. Mas quando você quer realmente expandir, virar empresa, crescer, você vai ter que procurar formalização. E aí, quando você quer crescer, primeira dica, procura o Sebrae para eles te ajudarem, tá? Eu acho que é isso. Entenderam agora? Que aí, como você viu, a gente... eu não entendi. Calma. Toda vez que a gente fala sobre formalizar, as pessoas acham, meu Deus, eu tô ilegal, eu tenho que formalizar agora. Não. Quer crescer? Primeiro, cresça como profissional. Ganhe suporte. Aprenda a trabalhar. Tenha aí uma educação financeira. Aprenda a fazer toda a parte de administrativa. Porque você não vai abrir uma empresa e já ter vários funcionários, correto? Eu abri minha empresa e era eu equipe, tá bom? Quando eu fui contratar uma pessoa, demorou para contratar uma pessoa, tá? Então, acho que é isso que vocês precisam de colocar aí na cabeça. Mais dúvidas, gente? Podem perguntar, que eu tô aqui agora. Agora que eu já liberei ela, tadinha, que a mulher tava ali, ela tinha horário para voltar a trabalhar, né? Exatamente. Nosso capital vende, investe respeitando as fases e processos. Perfeito. Isso tudo tem seu tempo. Sim. Live esclarecedora de milhões. Aê! A Caixa Perfumada falou, sou aposentada, né? Não quero abrir MEI, eu vou abrir MEI pra quê? Ela já ganha aposentadoria. Então pensa, por que abrir um MEI? Ou então liga lá no Sebrae, qual benefício eu teria se eu tenho um MEI? Expandir. Se você quer crescer e vender suas caixas perfumadas para empresas, aí você vai ter que abrir MEI para fazer tudo direitinho. Como ela falou no começo. Sendo empresa, quando você vai vender suas velas, a pessoa confia mais. Para a loja. Agora, na feira de artesanato, vocês que frequentam, as pessoas pedem nota na feira de artesanato? Lógico que não, tá? Então, vamos lá. Muito obrigado. Foi super esclarecedora. Então, tá bom. Então, posso ter marca sem ter MEI. Para você ter marca, Sueli, eu preciso que você faça o domínio. Domínio é entrar no Insta, entrar no Face, entrar no Twitter, entrar no Pinterest, entrar no Cool, entrar no BeReal, entrar em todas as redes sociais ativas e já
pegar o seu nome, ter o domínio do nome. Telegram, entendeu isso? O MEI também pode dar nota fiscal, sim, e tem alguma pessoa que necessita de... Sim, o MEI é para quando você precisa de nota fiscal, quando você vai vender para empresa, principalmente. Quero pôr etiqueta nas velas. Posso pôr etiqueta sem registro? Pode. Registro de marcas e patentes é para você ter o Rzinho, tá? Colocar etiqueta é responsabilidade, tá? Peter, saudade, sou sua aluna bruxa. Ah, é. Ah, gente, muito obrigado, tá? Que Deus abençoe vocês. Que a gente se encontra às 19 horas. Vai ter um montão de coisas incríveis. Acabei... deixa eu ver. Deixa eu mostrar pra vocês o que vocês vão ver daqui a pouco. Olha o que eu tava fazendo pra vocês, gente. Olha, acabei de fotografar. Riquezas da natureza. Tava fazendo um montão de coisas incríveis lá para live de noite, tá? Se preparem, às 19 horas no YouTube, espero vocês, tá bom? E se você não recebeu a sua apostila, você tem que estar cadastrado nos grupos de WhatsApp da Maratona Iluminando Vidas, senão você não recebe. Só quem tá lá dentro recebe por WhatsApp. Pode usar o mesmo KINAI para aromatizadores de vareta. Você vai ter que entrar no MEI e ver lá se tem aromatizadores, tá? Se tiver aromatizadores, você pode. Você pode ter até 16 quinais dentro do mesmo CNPJ, tá? Hoje vamos arrasar na aula. Sim, quero ver todo... Quem vai participar da aula à noite? Fala aí. Eu. Sim, fala. Peter, está demais a maratona, tô pirando. Marli, também tô pirando, tô amando. Mas hoje é o último dia. Mas não se preocupa, amanhã a gente tem uma live muito especial às 15 horas, que é para vocês aprenderem junto comigo a montar uma coleção do zero, de velas e produtos, tá? Chloe, minha cara. Ah, é mesmo, sim. Eu vou dar a dica da com gel embaixo, tá? Que as pessoas pedem muito. Lana. A Miriam perguntou como entra no grupo de WhatsApp. Como entra no grupo? Dá pra entrar? Pela bio ainda? Não, ela clica nesse link que eu coloquei aí na minha mensagem, que ela vai entrar lá no link da inscrição. Não dá por aqui, não dá pra clicar. Então ela vai copiar. O Instagram não é clicar. Ela vai copiar. Tá lá no link. Entra no link da nossa bio, aqui do Insta, que vai estar maratona. Clique e você se cadastra, você recebe. Você vai entrar para um grupo, dá ok lá, entra pro grupo para você receber a apostila, tá? Não recebi, está lotado, não consegui. Clô aqui é dentro do grupo de WhatsApp, recebe sim. Todo mundo recebeu. Tem que entrar no seu grupo de WhatsApp, entra lá, que tá lá dentro. Todos os grupos que tem, tá? Tem 270 pessoas, eles estão lotados, 270. E as pessoas ali dentro só recebem essas informações, tá bom? Qualquer coisa também fala com a nega no WhatsApp que ela te ajuda. Mas a grande maioria, a gente recebeu muitos parabéns e muitos obrigados, tá? Bora lá? Entra no Telegram da gente que também tem. Ai, Gene, ótimo! Sabe o Telegram? Comunidade Peter Paiva, entra lá no Telegram que a apostila tá lá. Arrasou. Beijo, galera. Até de noite. Que Deus abençoe vocês. Se preparem.